Fala rapaziada, Velozinho aqui mais uma vez com um vídeo de Microsoft Flight Simulator 2024 para facilitar sua vida dentro do modo carreira. Vou apresentar para vocês um aplicativo que vai agilizar a sua vida dentro do modo carreira, tornando possível você atingir nada mais nada menos do que alguns milhões na sua conta aí dentro do modo carreira. Não é sobre apenas ganhar dinheiro, mas também fazer as escolhas corretas no decorrer do curso do modo carreira, certo? Mas também de ganhar dinheiro, porque caso contrário, você vai demorar muito mais do que demoraria caso estivesse usando o aplicativo que eu vou apresentar, beleza? Então, se você quer descobrir que aplicativo é esse, como fazer milhões e milhões muito rápido dentro do modo carreira, vem comigo, vamos lá. Bom, rapaziada, antes de começar a brincadeira, vamos mostrar uma situação aqui que eu acho que é fundamental para você que está querendo usar o recurso que eu vou mostrar aqui. Uma vez escolhido a missão que você vai fazer aí, tá? Lembrando que eu estou fazendo uma missão com aeronave própria, então vai ser um pouco diferente. Mesmo que você esteja fazendo uma missão como funcionário, você consegue editar isso aqui, tá? Então a ideia aqui é você ser um pouco mais direto, mais objetivo e eliminar as coisas que efetivamente não serão tão importantes, tá? O que você precisa manter aqui é pura e simplesmente o aeródromo, né? O aeroporto de origem e de destino, e o resto você pode ignorar completo, tá? Pelo menos aqui no modo carreira a coisa funciona dessa forma. Então você vai removendo aí, ó, tudo até não restar absolutamente nada. Vai editar a altitude de cruzeiro aí, pelo menos para 12 mil pés. Você já vai entender por quê. Procedimento de saída aqui, ó, você já coloca um VFR straight alto, dá um change aqui. Aqui você faz a mesma coisa, VFR straight alto, change. E aí, uma vez feitas essas modificações, é importante você enviar esse plano para o órgão ATC, porque com base nisso ele vai te passar as orientações para você realizar o voo e alguns procedimentos essenciais que, caso não sejam executados, vai impactar negativamente lá no resultado final da missão, né? Tanto com relação a valores, assim como no ganho de XPs. Então você vai clicar em File Plan with ATC e vai dar um Send Route to Avionics. Esses procedimentos aqui são essenciais para que você consiga executar o job usando a ferramenta que eu vou mostrar para você de forma muito mais dinâmica, beleza? Então eu vou fechar essa janela aqui, vou dar um fly. E aí, a gente vai fazer todo aquele processo que você já conhece e a gente volta já lá na cabeceira para decolar, mostrando já algumas peculiaridades do que será necessário ser feito, tá? Além de alguns procedimentos operacionais da aeronave para facilitar a sua vida e evitar que você tenha algum sinistro aí na aeronave, tá? Caia, danifique ou coisa do gênero, tá? Rapaziada, aí é o seguinte, tá? Dentro da aeronave já aqui, sem, obviamente, acionar, o que também não vai fazer muita diferença, mas eu procuro fazer isso agora, é você abrir o FS Flight Control e você, com base no aeroporto de destino, você procurar o ICAO aqui e com base na pista que foi definida para pouso, se definir aqui. Por enquanto é o que você vai fazer. Esse aplicativo aqui, ele é muito mais rico em possibilidades do que você possa imaginar. Ele é feito para simular uma série de condições para treinamento de aproximação, tá? Ele é bem mais completo do que um outro que eu mostrei aqui. Você tem vários recursos nesse aplicativo aqui que vão ser extremamente importantes para você que quer ganhar proficiência dentro do simulador de voo, tá? E melhorar seus pousos, procedimentos, tá? Como você pode ver aí, ele simula até panes para algumas aeronaves, tá? Tem uma série de possibilidades aqui em termos de telemetria, tá? De dados registrados durante o voo, inclusive sendo compatível com alguns recursos de rede, principalmente para treinamento real de piloto. Você consegue utilizar tanto no 2020 quanto no 2024. Liberdade muito grande de uso do aplicativo, que, se eu não me engano, inclusive pode ser usado no X-Plane, tá? Mas é importante sobressaltar que o objetivo dele não é pura e simplesmente agilizar a sua vida aqui no modo carreira. Ele vai muito mais longe do que isso. E o mais interessante é que você pode ir lá no site do desenvolvedor, baixar o aplicativo gratuitamente e usar por 15 dias, o que torna possível, durante 15 dias, você fazer alguns milhões dentro do modo carreira no Microsoft Flight Simulator 2020, beleza?
Então, configurado aqui o FS Flight Control, da forma que eu acabei de explicar, a gente vai fazer todo o procedimento previsto aqui, depois a gente vai retornar lá no ponto de espera da pista, que a gente vai usar para decolagem, e vai mostrar para vocês mais alguns processos que eu, depois de alguns testes, concluí que seria interessante a título de evitar problemas no uso do aplicativo para o fim que eu estou apresentando aqui, beleza? Então a gente já volta já. Rapaziada, seguinte, importante você configurar o seu autopilot, tá? Como você vai ter que alternar entre janelas, pode ser que você, no momento em que for fazer isso aí, você acabe comprometendo o teu voo e alguma coisa ruim aconteça, como por exemplo, sua aeronave cair. Tudo bem que como empregado só vai impactar na tua reputação, mas se a aeronave for sua, você vai ter um prejuízozinho aí. Então, o que eu recomendo é que você suba pelo menos para 10 mil pés, você defina o regime de subida aí e tal, e também defina aí uma navegação horizontal, seja ela através do HDG ou neve. No neve, como a gente editou o plano de voo aqui e eliminou um monte de fixo, acho que vai ser mais difícil você utilizar. Então utilize o HDG, tá? E com relação a qualquer outro processo dentro da aeronave, tá? Isso acaba sendo dispensável, já que o objetivo aqui é fazer dinheiro e não se ater à questão operacional, tá, da aeronave e nem a procedimentos envolvidos na realização do voo. Então, eu acredito que se você optar por fazer isso, é porque você está querendo chegar a uma aeronave mais confortável, mais dinâmica, mais rápida, tá? Para você poder, então, se dedicar ao modo carreira da forma que efetivamente se espera, tá? Mas, para quem não tem muito tempo, acho que vai ser uma ajuda muito bem-vinda, beleza? Então, a gente vai decolar aqui. Quando a gente estiver pronto para usar o processo, eu volto e mostro para vocês como é que a coisa deve ser realizada. Bom, rapaziada, aeronave nivelada, mantendo 10 mil pés, 268 de indicada. O que você vai fazer agora? Eu sugiro que você, primeiro, antes de fazer o processo, você pressione ESC, tá pausado. Aí você vai abrir aqui, ó, FS Flight Control, que já tá com aeroporto e pista esperado para o procedimento, e você vai escolher 8 milhas final aqui, ó. Só que tem um detalhe. Quando você clicar aqui, ele já vai dar o salto. E é importante você ter em mente que em algumas situações você pode estar fazendo uma aproximação no aeroporto próximo a montanhas. Vou fazer o procedimento aqui, ó. Vou clicar em Final. Acabou, deu o load ali, é porque ele já foi teleportado. Você vai vir aqui em Map, ele já vai estar lá, ó, próximo ao procedimento. E aí o que você vai fazer? Você vai editar isso aqui. Você clicar em cima aqui, ó, da aeronave com o botão direito, vai em Reposition Place Aircraft. Aqui, ó, você vai definir pelo menos uns 5 mil, dependendo da área que você está chegando, e vai definir velocidade e heading, tá? Normalmente isso aqui vai estar de acordo com o procedimento que você vai executar, mas é importante observar a altitude, tá? Se não tá muito baixo, tá? Então o que você faz? Eu recomendo você botar uns 5 mil aqui, ó, dar um OK e depois Reposition Aircraft, tá? Ele vai dar o load aí. Volta aqui, ó, não fecha essa janela. E aí o que vai acontecer? Você vai dar um resume e você vai ver que a aeronave vai spawnar lá, ó. Já spawnou, tá? Ele vai demorar um pouquinho aí, ó. Já vai desligar o autopilot, tá? Porque aí você vai fazer tudo na mão e vai começar a fazer o procedimento. E seguindo, obviamente, as indicações do ATC ali. Feito isso, aí é você executar o pouso e pegar a grana para ser feliz, tá? Observation 1700 Zulu. Wind 306 at 11. Visibility 10. Sky condition few clouds at 3,400 ft ceiling 4,800 foot overcast. Temperature tree C dew point tree C altimeter 3009er42. Bom, rapaziada, a gente executou o pouso aí. Às vezes, apesar deles terem pago uma pista pra você aí e você pousar na pista correta, pode ser que você receba alguns erros, o que não vai absolutamente impactar em muita coisa no modo carreira, não. Depois que você pousa aqui, você só precisa ir até o ponto indicado ali, depois você pode dar um skip, tá? Você pode pular. Eu acabei esquecendo de gravar lá no pouso, onde eu comecei a fazer o vídeo, enfim, interrompi a gravação, e aí cheguei aqui, comecei a fazer o táxi, né, e simplesmente esqueci de voltar a gravar.
o processo para mostrar para vocês o resultado. Levou a aeronave até aquele ponto ali, já pode dar um saltado, não precisa fazer o táxi até o local onde está previsto a parada da aeronave. Vamos levar a aeronave ali pro ponto indicado e mostrar para vocês o resultado. A gente teve que fazer outro voo, cara, só porque eu esqueci dessa parte. Ou seja, o cara fez o processo todo, pousou e esqueceu de mostrar o resultado. Não tem importância, a gente mostra agora para vocês aí como é que é o processo todo. Ó, chegou aqui você já pode dar um skip, ó. Bom, aí deu o skip, a gente faz mais algumas interações aqui. Agora, o importante é saber, tá? Nessa aeronave em particular, o Ctrl Shift E não funciona, tá? Você tem que vir aqui e desligar como previsto no procedimento da aeronave. Aí ele já desliga todo o resto, tá? Mas só para você saber que o Ctrl Shift E aqui, ele não vai funcionar. Ele vai levar um tempinho e vai te apresentar o resultado. A gente recebeu algumas penalidades, ganhamos o XP envolvido aí na missão, e aí você dá um next aqui agora e ele te apresenta os ganhos, tá? Então, como você pode ver, uma coisa que eu levei 5 minutos para fazer, 3.327.660, agora ele computa aí a reputação e você já consegue fazer novamente o processo. Então, de 5 em 5 minutos aí, dependendo de que nível você tá, você vai fazer uma grana substancial em relação ao que você faria no intervalo de tempo muito maior. Rapaziada, é isso aí, vou ficando por aqui, espero que o vídeo seja útil para vocês. Lembrando mais uma vez que o FS Control ele vai muito mais além do que isso, é um aplicativo muito mais completo, orientado a treinamento de piloto, inclusive reais, tá? Você que tá aprendendo agora a voar no Flight Simulator e tá querendo treinar os teus pousos, tá? Você pode ir lá, baixar, você tem 15 dias grátis, 15 dias você vai fazer um dinheiro, você vai conseguir conhecer o produto, tá? O FS Control, e vai transformar a tua vida aí dentro do modo carreira e alcançar as aeronaves que você deseja para então se dedicar ao modo carreira como efetivamente ele propõe, beleza? Rapaziada, é isso, não esqueça de deixar seu like aí para ajudar na divulgação e fortalecer a conexão. Comentários aí com dificuldades, com considerações acerca do vídeo são bem-vindos. Deixo o convite a participar do nosso WhatsApp. Fiquem todos com Deus, um grande abraço, até o próximo vídeo.